A mais uma edição do TV Você. Que bom você aqui com a gente, nos prestigiando em mais uma edição. Hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, muito carismática, muito querida, principalmente pelos jovens, porque ele tem uma movimentação muito boa com a juventude. Arrumar meu terninho aqui. E ele está aqui hoje disposto a conversar sobre vários assuntos até polêmicos dentro da própria Igreja Católica. Nós estamos falando de Frei Lucas de Souza Lobo, também conhecido como Frei Lucas Lobo. Isso. Frei, seja bem-vindo à nossa edição. Faça a sua apresentação inicial, depois nós vamos passar os endereços para os nossos internautas. Então, boa tarde a todos aqui presentes. Como bem falou, sou Frei Lucas Lobo e agradeço desde já esse convite de estar aqui falando, partilhando um pouco a vida, e assim a gente possa também ter esse meio para evangelizar, que eu acho que é a nossa missão principal. Muito bom, Frei, muito obrigado, viu, mais uma vez. Também estamos aqui hoje com uma novidade, Frei. Hoje nós estamos compartilhando a nossa bancada com a Érica Fernandes, que também vai estar assim batendo uma bola com a gente aqui. Obrigado, Érica, pela sua presença. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui. Eu já participei dessa casa aqui e agora eu estou retornando para participar dessa tarde aqui com todos vocês. Muito bom, muito bom. Vai dar um papo legal aqui hoje. E eu gostaria também de passar para os internautas os nossos endereços para aquelas pessoas que estão interessadas em nos acompanhar agora ao vivo pelo Instagram. Nós estamos lá no tvvocê.com.br, estamos também no TV Você Catalão, para quem quer nos acompanhar, no Instagram. Estamos ao vivo no Instagram agora, neste momento, e as nossas entrevistas ficam também arquivadas no nosso site e também no YouTube, no tvvocê.com.br. Para quem quiser ver entrevistas já realizadas na sua íntegra, estamos lá, tá bom? Sigam-nos lá. Frei, vamos iniciar então o nosso bate-papo. Você se apresentando, falando da sua origem, de onde você é, e o que te trouxe até Catalão, Assim, de forma mais resumida, que eu sei que a história é longa. Então, como bem disse, meu nome é Frei Lucas de Souza Lobo. Sim. Nascido em Anápolis, Goiás. Terra Boa. Terra boa. Nossa. Muito boa. Aqui a 200 e poucos quilômetros, daqui de Catalão. E sou filho de Divino de Souza Lobo e Carmozina Maria. Ambos já se encontram na Pátria Celeste. Sim. E meu processo se iniciou desde 2009, com os encontros vocacionais. E ali, com aquele discernimento, mas sempre tive essa vontade desde criança. Porque a minha comunidade de origem, ela era assistida pelos freis franciscanos. Ah, sim. Então, sempre tive essa vontade de ser frei. Eu nem era padre, era frei. Porque para mim, na época, frei e padre era a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que, ao longo do tempo, fui descobrir que não é. Existe uma hierarquia, Isso, que ao longo da nossa entrevista a gente vai saber um pouquinho dessa diferença, Sim. E aí, em 2009, iniciei meu processo formativo através da pastoral vocacional. 2012, ingressei na etapa do postulantado. Fiquei por 2 anos. Em novembro de 2013, ingressei ao noviciado, que é aqui na cidade de Catalão. Sim. Fiquei em novembro de 2013 até metade de outubro de 2014,
onde eu emiti meus primeiros votos. Então, foi aqui até na própria matriz Mãe de Deus. Então, ali, emiti meus primeiros votos, né, que é obediência sem nada de próprio e castidade. 2015, iniciei meus estudos de filosofia e teologia no Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás, o IFTEG, em Goiânia. Sim. Ao concluir em 2017, né, defendi meu TCC. 2018 fui para o meu ano missionário, onde eu passei 6 meses na tribo indígena dos Munduruku. Nós vamos falar sobre isso. Isso, lá na região do Pará. Sim. Depois, morei 2 meses naquele mesmo ano, na cidade de Lajeado, numa missão nova que nós abrimos mais recente. E, por fim, 1 mês em Canindé, no Ceará, no Santuário São Francisco das Chagas. Depois, retornando em 2019, iniciei a teologia no mesmo instituto. E ali também perpetuei os meus votos. E no ano seguinte, fui ordenado diácono, passando 2 anos. Ao concluir a teologia, em 2022, eu fui ordenado presbítero e vim transferido para a cidade de Catalão. Então, hoje estou aqui, né, pela santa obediência e, graças a Deus, uma das cidades que estou gostando e amando. Que bom, Padre Frei. Seja bem-vindo aqui em Catalão. A gente tem notícia do seu movimento aí, da sua atuação, muito querido pelos jovens, toca um instrumento musical, um violão, Sim. se interage muito com a mocidade. Isso tudo é muito bom, né? Eu lembro que na minha adolescência, na minha juventude, a gente tinha um padre, Frei Sebastião. Foi coroinha dele. Então. E o Frei Sebastião, ele liderava um movimento aqui de encontro de jovens. E era muito bom, sabe? Muito bom mesmo. Eu participei de alguns encontros desses. No início foi como um convidado, depois também ajudando na organização. E era um movimento muito bom. A gente fazia um final de semana diferenciado, né? Com várias palestras, com algumas dinâmicas. Isso ainda é feito? Ainda tem esse movimento ainda dos encontros de jovens? Sim. Tem um que aqui nós fazemos no início, é o encontro de carnaval. Ele acontece ali na Chácara Flor do Ipê, né? Então inicia no sábado e conclui na terça-feira de carnaval, né? Então é um retiro mesmo, onde todos os participantes sentem essa presença de Deus. E ali o bom que é de expandir de tudo, né? Não tem rede social, internet, nem nada. Então, assim, é para se desligar e se ligar mais em Deus. Se ligar mais a Deus, né? E eu tive essa oportunidade de estar acompanhando desde o ano passado, né? Assim que eu cheguei, né? Já fui assumir essa obediência, esse ofício, de acompanhá-los, né? E assim, graças a Deus, né? Eu acho que pelo meu carisma, né? E Deus me iluminando, me guiando. Então, os jovens hoje gostam demais de mim. Gostam, sim. Graças a Deus, né? Isso é muito nítido, viu, Frei? A gente tem muito essa informação aí que você interagiu de forma muito boa com a juventude, uma identidade, né? Assim, uma proximidade. E cria também um vínculo de confiança, né? Sim, demais. Que isso é muito importante. Mas voltando nessas terminologias, a gente tem alguns nomes como frei, padre, presbítero, diácono. Podia nos explicar, Frei, de forma resumida, essa hierarquia para a gente? Então, a nossa nomenclatura se chama Ordem dos Frades Menores, né? Quer dizer, os irmãos menores. Então, a nossa primeira vocação é de ser irmão. A palavra frei vem da palavra latina frater, que quer dizer irmão. Sim. Então, por isso que todos nós chamamos de frei. Né? E ali, quando eu falava, né, antes eu não sabia essa diferença entre padre e frei e tal, mas dentro da nossa ordem há uma outra vocação que é dos irmãos, porque nós temos os irmãos sacerdotes e os irmãos leigos, que é a mesma vocação, só que nós exercemos um ministério ordenado. Eles não, eles vão exercer o ofício, né, de educar, né, dentro das nossas
escolas, rádios, né? Então, ter alguma frente missionária, alguma parte social, uma parte social, né? Sim. Então, eles vão estar mais à frente. Nós temos frades irmãos. E dentro da nossa ordem, assim, sempre todos nós somos irmãos. Não tem um mais acima que o outro. Sim. Né? Quem tem um ministério ordenado não sobrepõe a quem é leigo. Não. Nós todos somos irmãos. A única diferença é que dentro da nossa instituição, nós separamos o ministro provincial, que ele é, vamos dizer, o chefe. Então, Sim. Ministro quer dizer o servo. Ele é o servo de todos. E temos o guardião, que em cada fraternidade moram 3 frades e tem um que é o responsável, que nós chamamos de guardião, aquele que guarda a fraternidade. Então, vamos dizer que essa aí é a nossa hierarquia. Sim. Aí essa questão de padre é maior que irmão, não. Nós todos somos irmãos. Então, nós temos essa irmandade. Por isso que é a ordem dos irmãos menores. Muito bom. Relembrando que nós tivemos o privilégio, a honra de receber aqui o bispo, Dom José, né? Isso. E foi uma boa entrevista. Ele falou um pouco disso também para a gente, esclareceu, porque realmente, para aquele leigo, né? Eu imagino, como é que é feita essa hierarquia, esse progresso dentro da igreja, se tornar um padre, se tornar um bispo, né? Um arcebispo, um papa, né? Que tem até alguns nomes assim de brasileiros que poderiam estar ocupando aquela posição do papa. Acabou indo para a Argentina, né? Foi. Pelo carisma do Papa, né, Francisco, Sim. né? E então é interessante a gente entender um pouco disso, porque as pessoas possam também estar mais próxima da igreja, né? Entendendo mais o mecanismo da igreja católica, né? Sim, porque dentro da nossa ordem, nós também temos essa hierarquia. Sim. Só que o sucessor de São Francisco, ele, certo tempo, ele é mudado, que nós chamamos o ministro geral. Hoje é o Máximos Fusarelli, ele é um italiano, né? Então ele está à frente. O ano de 2021, ele foi eleito como nosso ministro geral. Então ele que governa toda a nossa ordem. Sim. E aí cada província, que é os territórios onde os frades atuam, é separado por ministros provinciais e custódios. Sim. É só por definição de território, né? Alguns territórios são menores, outros maiores. As províncias, territórios maiores. Custódias é territórios menores. Sim. Então, por isso que tem essa diferença de nomenclatura, provincial e custódio. Então, nós temos essa pequena hierarquia. E quem elege o ministro geral são os próprios custódios e ministros provinciais. Então, a cada 6 anos, há essa eleição onde elege um novo ministro geral. E também para mostrar que assim, a ordem não deve ser só de uma pessoa, mas sim vai revezando para mostrar que aqui o poder não pode predominar, mas sim a irmandade entre os irmãos. Muito bom. Isso é muito interessante, porque às vezes o leigo que frequenta a igreja há tanto tempo, está indo ali na igreja, chega ali, participa aos domingos, não tem muito esse conhecimento, né, Frei? Sim. Que é importante ter, né? Sim, sim. Para que você, além de entender, respeite mais, né? Toda essa hierarquia, toda essa história. Mas vamos então falar um pouco desse contexto religioso atual, já que Vossa Reverência está ali misturado com os jovens, você deve receber várias perguntas, né? Uma delas é sobre o aborto, que é um tema pesado, tenso, até nós tratamos, esse foi o tema que nós tratamos com o bispo. Sim. Qual que é a atuação da igreja nesse sentido com a juventude? Aquela pessoa que está se despertando para a vida sexual e que precisa de uma orientação ali naquele momento para que não seja necessário a prática de um aborto clandestino, né? Fazer aquela prevenção anterior ali com palestras, explicando, às vezes até
meios contraceptivos, né? A igreja tem essa atuação nesse sentido? Sim, tem grande atuação, né? Principalmente quando se refere aos meios contraceptivos, né? Sim, A igreja condena, sim, porque, primeira coisa, todos nós, seres humanos, somos chamados a gerar filhos, sim, que inclusive um dos requisitos para você ser sacerdote, você tem que ser fértil. sim, O primeiro requisito. Porque nós somos pais. Como é que você vai ser pai de um grande pastoreio, de uma paróquia, sendo que você não gera? sim, Então tem toda uma teologia ligada. Então, a partir do momento em que você não explica ali ao jovem que se você não pode, se você interrompe ali uma geração de uma vida, você está pecando. sim, E é um pecado muito gravíssimo, que leva até uma excomunhão. sim. Leva uma grande excomunhão. Inclusive, nesse certo tipo de pecado, nós sacerdotes, se não tem a liberação do bispo, a gente não pode absolver. Sim. Porque é um pecado contra a vida. Quem só pode tirar a vida é o nosso próprio Deus. E nós, assim, através do púlpito, ou se não em palestras, a gente conscientiza os jovens para não aderir a essa ideia. Porque isso aí vai contra a nossa humanidade. Porque nós somos geradores. Nós somos aqueles que geram a vida. Né? Se a gente interrompe, né, a gente não compreendeu toda a nossa Sagrada Escritura, todo o Evangelho, na qual Jesus nos ensina a ser geradores de vida. Porque é um tema tão complexo, Frei, um tema também polêmico, Sim. inclusive está sendo discutido na Câmara de Deputados, no Senado Federal, né? No Congresso Nacional. Uhum. É um tema que está criando discussões calorosas. Alguns defendem um lado, outros defendem outro. Uhum. Alguns defendem que a mulher tem o direito de abortar quando ela é violentada, ela é vítima de um estupro. Como é que a igreja vê tudo isso? Olha, quando se há, né, a vítima, a pessoa tinha que ter a plena consciência, se tem, então, se foi fecundado e está sendo gerado, então não posso tirar. Independente de que maneira foi feita essa concepção. Porque nós somos geradores. E mesmo que teve, infelizmente, esse estupro, a gente não pode tirar aquela vida que foi gerada. Sim. Né? Porque se nós tiramos, né, mesmo que foi, infelizmente, dessa maneira violenta, mas aquele feto não teve culpa. Não teve culpa de... Sim, eu também vejo dessa forma. Eu também, às vezes, discuto isso na família, na roda de amigos. Essa discussão vem à tona. E é uma discussão, às vezes, pesada, né? Cada um defendendo um ponto de vista. E a gente precisa ter muito cuidado, né, com tudo isso. Mas essa é também a minha visão. Que aquela criança que está sendo gerada ali, ela não é um monstro. Não. Como foi falado por alguns políticos por aí. Vai nascer um monstro vindo de um estupro. Por que ele vai ser um monstro? Né? Agora, essa questão da mulher ter ou não o direito de abortar também está sendo muito debatido. Né? Muito debatido. E é um terreno assim que cria uma polêmica enorme. Então, a gente fica assim até com medo, às vezes, de entrar num assunto desse, porque é tão polêmico, é tão bombástico o tema, né, que a gente fica até pensando o que falar sobre isso, né, Frei? Igual, essa questão, né? O feto só vai ter, vamos dizer, consciência há tantas semanas. Isso tem uma grande discussão a respeito disso, né? Sim. Eu já acho o contrário. A partir do momento que há fecundação, já há vida. Já tem uma vida ali, né? Na hora ali que fecunda ali, vamos dizer, o esperma com o óvulo, já tem a vida. Tem uma vida ali. Uma vida.
Agora as pessoas ainda batem nessa tecla que ali não há vida. Mas, gente, primeiro, a gente tem que entender que nós somos geradores de vida. A partir do momento que ali tem a fecundação, então logo há uma vida. Sim. Agora, vem com essa ideia. Há tantas semanas não tem vida ali. Gente, eu acho que não sabe, não leu a Sagrada Escritura. Acho que primeiramente que a nossa base é a Sagrada Escritura. Sim. E ali mostra que dentro da fecundidade há uma grande vida. E também, né, o meio da ciência, vai contra a ciência, né, se a gente olhar. Sim. Então, assim, é algo sem uma lógica, ao meu entender. São tantos temas, assim, polêmicos, são tantos temas que às vezes a igreja procura ter uma posição um pouco mais cautelosa. Uhum. Por exemplo, outro tema que é muito polêmico, casamento de pessoas do mesmo sexo, que é visto na lei civil, está sendo autorizado. Como que a igreja vê isso, Frei? Vamos pegar a Sagrada Escritura. Sim. A igreja vai sempre retratar a Sagrada Escritura. Três documentos que a igreja vai sempre pegar. Sagrada Escritura. Sim. Catecismo da Igreja Católica e Código de Direito Canônico. Esses três são os principais na nossa igreja. E dentro da Sagrada Escritura vai falar: Deus fez homem e mulher. Então crescei-vos e multiplicai. Como é que uma pessoa do mesmo sexo vai gerar uma vida? Adentramos dentro do tema da geração de vida. Como é que a pessoa vai gerar? Porque o intuito do matrimônio é que a pessoa gere uma família. A igreja doméstica. E como é que a pessoa vai gerar, sendo que é do mesmo sexo? E se adotar uma criança? Mesmo assim, a gente tem que gerar. Adotar, nossa, bom, é uma obra de caridade muito grande. Mas você deve gerar vida. Todos nós devemos gerar vidas. Sim. A partir do momento em que opto pelo mesmo sexo, eu não vou estar mais gerando vida. Nós nascemos com essa gênese de gerar. Sim. Né? Todos nós. Frei, e quais são as principais responsabilidades de um frei franciscano? Então, a primeira coisa é a nossa humildade. Humildade. Depois, ser irmão. Ser irmão. É a nossa primeira vocação, como eu bem disse, né? Destaquei. A nossa vocação é ser irmão. Depois, o outro ponto é seguir o Evangelho. Sim. Quando São Francisco escreveu a regra, a primeira coisa que ele fala, escreve lá: a vida e a regra dos frades menores é essa: observar o Santo Evangelho, vivendo em obediência, sem nada de próprio em castidade. Então, nosso intuito primeiro, nossa vocação é ser irmão e seguir o Evangelho, que é a nossa vida. E ali, sem o Evangelho, nós não conseguimos fazer nada. Né? A gente tem vivido, Frei, momentos de muita turbulência social, de muitas guerras, de muita intolerância, né? De cenas assim muito chocantes, guerras no Oriente Médio, guerras da Rússia com a Ucrânia, Israel com o Hamas, né? Na faixa de Gaza, ali, os palestinos, e também situações climáticas que estão afetando também planetas. O senhor acha que nós estamos vivendo momentos de tribulações, de expiações? Isso era previsto? Olha, ou seria assim um fim do mundo? Olha, eu vou te falar uma coisa, isso aí já é bem previsto assim dentro das Sagradas Escrituras, né? Se a gente for olhar. Porque desde o Antigo Testamento, ali, desde o início, vamos dizer assim, vou dizer uma palavra que
resume tudo isso que acontece no nosso meio. A questão do poder. Poder, né? O poder. A partir do momento em que o homem, ele quer poder, ele vai sempre querer mais. A gente olha assim, ali o Antigo Testamento, né, o povo nessa questão do poder, querer sobrepor o outro, isso é muito ruim. Agora, se nós todos, enquanto seres humanos, pessoal lá no Oriente Médio, compreendesse a questão do amor, a gente não viveria na situação da tal forma que nós estamos vivendo. Isso eu não falo só de lá, mas em todo o contexto. Sim. Olha só, outro tema que eu vejo assim, que dentro, né, é muito triste dentro da nossa sociedade, a questão política. Realmente. Sabe? Eu sou do lado A, eu sou do lado B. E se alguém está do lado A, ele tem que ser morto, vamos assim dizer. É uma força de expressão, mas isso acontece. Realmente. Uma falta de amor. É uma busca de poder. E quando nós queremos mais buscar poder, mais a gente vai querer mais e mais, igual Oriente Médio. É questão de poder. Sim. É um querendo o território do outro. Isso aí é o grande que a gente está vendo. A Ucrânia. A mesma coisa. A mesma coisa. Lá agora, Terra Santa. Então, assim, agora dentro do nosso meio também há. O que falta em nós hoje? Amor. A partir do momento em que nós amarmos uns aos outros como Jesus nos pede, nós não haveremos mais guerra. Jesus, na última ceia, ele fala aos discípulos: dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A partir do momento que há esse amor que se doa igual de Jesus, não haverá mais guerra, não haverá mais tristeza. Haverá irmãos. Infelizmente hoje, o que nós temos? Poder atrás de poder. E isso está gerando guerra, conflitos, egoísmo, intransigência, Sim. Intolerância, né? Em todos os sentidos, infelizmente. Tomara que isso reverta, né? Essa competitividade se reverta em amor e respeito, né? Ao próximo, e que a gente possa viver dias melhores, né? Sim. Até esses cataclismas, esses momentos difíceis do nosso planeta em termos de clima, um pouco também é com relação ao ser humano, né? Uhum. Que emite gases, prejudica tanto o nosso ecossistema, judia tanto do nosso planeta, né? De todas as maneiras, emissões, né, de poluições para todos os lados. Sim. O planeta sofre, né? Demais. As geleiras começam a derreter, os níveis, né, do mar aumenta, Sim. Enchentes, enfim, é preocupante, no mínimo Demais. Preocupante, né? Eu acho que a igreja ela tem realmente uma importância muito grande em tudo isso, para ir ali convencendo as pessoas de que é através do amor que nós teremos dias melhores, né? Sim. Sem o amor, a gente não consegue dar passos, né? Agora, uma das nossas missões, enquanto franciscano, é espalhar esse amor. Esse amor. O amor que não é amado. São Francisco, ele sempre falava isso em seus escritos. Eu quero amar o amor que não é amado, que é o próprio Jesus. Né? E você acha que Deus permite essas tragédias para nos ensinar? Eu acredito em uma outra hipótese. Às vezes nós fazemos essas tragédias, mas ele dá meios para que nós possamos resolver, né? Vou citar um exemplo. Às vezes muitos vêm no confessionário, né? E muitos pedem: Frei, eu estou com muita falta de paciência, ou até direção espiritual. Sim. Não, então, estou pedindo para Deus para que Ele me dê mais paciência. No batismo, nós recebemos os 7 dons do Espírito Santo, e um deles é a paciência. Então, nós já recebemos. O que Deus vai fazer?
vai colocar meios para que você exercite a paciência. Assim também acredito é que é nosso. Ele vai dar inspiração para que nós possamos resolver o problema que nós mesmos causamos. Olha aí, os aquecimentos, o aquecimento global. Feito pelo homem, né? Tudo feito Pelo homem. Tudo pelo homem. Então Deus ele vai colocando meios, né, para que nós possamos resolver. Porque ele não vai, ele poderia muito bem, não, eu vou te colocar, mas ele é pai. Deus é pai. Primeiro lugar. Então todo pai o que ele vai fazer? Nossos pais, eu acredito que quando vai nos corrigir, ele não vai passar a mão na cabeça. Ele vai primeiro nos advertir para depois vir com um abraço de reconciliação. Sim. Isso aconteceu muito com o meu finado pai. Então assim também Deus. Deus ele é esse pai que corrige, mas ele acolhe. Então ele vai dar meios para que a gente possa resolver os nossos problemas. E ele sempre dá. Eu vou citar um grande exemplo aqui, o nosso Papa Francisco. É um homem que traz para nós um sinal de humildade e de amor. Olha só, ele está com uma grande dificuldade, gente. Ele mostra um sorriso, um olhar de que acolhe, de amor. Né? Verdade. E é um grande exemplo para nós. Então, Deus vai colocando esses meios. E pessoas que, nesse ar de santidade, ele vai jogando para nós a semente para que a gente possa catar essa semente e produzir fruto. Muito bom, Frei, é isso mesmo. A gente tem várias perguntas aqui. Estou tentando resumir um pouco, porque a nossa entrevista fica mais enxuta, mas são temas que a gente não pode deixar de falar, né? Os principais obstáculos que aqueles candidatos ao sacerdócio enfrentam, e qual que é o caminho para aquela pessoa que quer seguir o sacerdócio, o que ele tem que fazer? Ele sente que ele tem essa característica, essa vontade, desde jovem. O que ele tem que fazer? Ele tem que procurar quem? Ele tem que procurar o frei, o padre, conversar ali, mostrar essa vocação? Isso. Ele tem que demonstrar. Primeiro, Deus, né? Sim, tocou nele. Tocou nele, né? Como eu falei, vários momentos e várias formas, Deus vai nos tocar. Sim. Né? Igual, me tocou desde pequeno com o exemplo e o carisma franciscano. Então, você falou primeiro para os seus pais. Isso. Você falou, olha, eu gostaria de seguir esse caminho. Sim. E seus pais te incentivaram. Me incentivaram. E começou como coroinha. Né? Sim. Aos 4 anos, eu pedi para ser. Né? Eu que dei esse passo. E com isso foi me instigando. A coisa foi evoluindo naturalmente. E aí, né, sempre falando, conversando com o Frei, principalmente os norte-americanos, que eu fiquei muito amigo deles. Deve que você chegou a conhecer o Frei Chicão. Demais. Então, eu sou da época do Frei Davi, pra você ter uma ideia. Conheci o Frei Davi. O Frei Davi era maravilhoso. Nossa, era frases assim que davam um grande exemplo e que me instigaram assim, não, eu devo continuar, e fiquei com isso. E foi vindo outros frades, trabalhando na minha comunidade, que foi me despertando mais. Onde eu procurei o Frei, e ali eu comecei meu caminho, meu processo vocacional. A gente foi um processo natural. Natural. Isso aí, agora, dentro da província, eu faço parte do pastoral vocacional. Então, hoje eu vejo que é diversas idades, né? Desde os mais novos até os mais já ali, dos 30 anos, por ali, nos procuram. A vocação... E tem uma idade limite? Não exatamente. Não exatamente. Não exatamente. Nós temos um frei que ele chama Frei Luiz Alberto, ele entrou já bem... Já com idade. Já com idade, tipo, quase nos seus 40 anos na época. Então, e tem um da minha turma porque também... cada um tem um timer, né? Sim. Frei? Esse despertar não é uma data específica, né? Cada um tem o seu tempo, né? Sim. Do despertar, daquela vontade, daquele interesse, de seguir aquele caminho, aquela vocação, né? Sim. E... às vezes para alguns demora mais do que para outros. Igual para mim, veio muito cedo. Veio cedo, você já estava ali, né? Agora para outros vem de outras formas. E tem uns que eles protelam muito, né?
Às vezes fica em dúvida, fica né? naquela dúvida será e tal. que realmente esse é o meu caminho? E tal, aquela coisa, mas depois eles decidem. E aí, no decorrer da caminhada, eles dão esse sim. Então aí sempre nos procurou, tal, eu acompanho já alguns jovens nesse processo vocacional daqui da cidade. Então eles me procuraram, eu estou pensando, tem algo que está me inquietando aqui, eu quero saber. Então, vamos lá, não quer dizer que você vai entrar. Frei Jair da Cruz, que é o mestre de noviço, na época assim que eu entrei, ele era um animador vocacional. E ele tinha uma frase que é muito impactante e interessante. Ele falava assim: conhecer não te compromete, acertar te realiza. Olha que legal, hein? Então, ele juntou muitos jovens na época. E isso eu peguei para mim. Muitos vêm conversar. Mas eu não sei, eu tenho isso dentro de mim que eu quero ser padre, mas também eu quero casar. Aí eu falei, olha, o processo vocacional é assim, uma seguinte frase: conhecer não te compromete, acertar te realiza. Porque o processo vocacional é que você vai descobrir qual que é a sua vocação. Alguns é para ser padre, outros para ser religiosos, consagrados, viver uma vida, né, de clausura, ou se não, a vida matrimonial. Então, dentro da nossa igreja tem várias vocações. Basta nós saber discernir qual aquela que Deus quer. Muito bom. A nossa companheira de bancada aqui quer fazer uma pergunta. Quer fazer uma pergunta. Quem foi Melquisedeque? Ele foi um padre ou um sacerdote? Na verdade, ele foi um rei. Um rei, né? Um rei no Antigo Testamento. Ele no Antigo Testamento que colocou os sacerdotes ali para o cuidado do templo. Sim. Então ele que redigiu, porque quando os filhos de Israel saíram, né, do Egito e tudo mais, então, se eu não me engano, depois do exílio da Babilônia, que o povo de Israel foi exilado, né, Sim. 40 anos. Então depois Deus fala, vamos suscitar sacerdotes para que possam cuidar do santuário. Então foi a inspiração de Deus. E ele, como rei, ele deu esse mandato, que todos eles seriam consagrados a Deus. Então eles ficariam para o cuidado. Um dos sacerdotes da época, né, assim, na época de Jesus, era Zacarias, né, pai de São João Batista, na qual ontem celebramos a sua natividade, São João. Então ele era um sacerdote, mas diferente de nós, né? Ele era casado e tudo. Isso veio depois, séculos mais tarde, ali com o concílio e todos aqueles que iriam abraçar a ser um discípulo de Jesus e missionário. Então ele deveria, né, ficar todo por completo em questão da obra, porque está ali para evangelizar, levar a palavra de Deus, o evangelho, e ter uma família, não seria muito coerente. A família ia ficar muito só. Então, a igreja teve essa sabedoria. Ali é a igreja primitiva. Então, escolheram presbíteros para que possam ir até os doentes. Lá está bem específico na carta de São Pedro. Os diáconos são aqueles que eles servem às mesas, que vão às viúvas, os órfãos. E aí os sacerdotes, vamos dizer, os bispos da igreja, que são aqueles que governam, pastoreiam. Interessante. Frei, nós estamos vivendo agora momentos de festividades, né? Mês de junho, mês de julho, tem muita festa, né? Festa junina, festa julina, e nós temos São João, Santo Antônio, São Pedro, e por aí vai, né? E a coisa foi tomando uma proporção muito grande. No Nordeste, por exemplo, tem festas lá de Santo Antônio, festas maravilhosas, festas grandiosas, né? Que ficam ali talvez meses festejando, né? E também agora no mês de... Já vou lá para outubro, que é a nossa festa em louvor da Nossa Senhora do Rosário, que também
tomou uma proporção muito grande. Nós temos aqui em Catalão um movimento folclórico muito grande, que são as congadas, os ternos de Congo, bonito de se ver, né? Como a igreja vê tudo isso? Com bons olhos ou com uma certa cautela? Com bons olhos, mas ao mesmo tempo com uma certa cautela. Né? Porque é uma devoção muito popular. Sim. Né? Vou dizer que, igual, nesse mês, os 3 santos principais, Santo Antônio, São João e São Pedro e São Paulo. Mas sempre é São Pedro. Mas a festa é São Pedro e São Paulo, que é as 2 colunas da igreja. Sim. Aí ficou mais São Pedro. Então, esses 3 foram aqueles que divulgaram, né? Santo Antônio, por quê? Casamenteiro. Só que, infelizmente, levou essa proporção do santo casamenteiro, e não aquele que é doutor da igreja. Sim. Santo Antônio, ele foi que ensinou aos frades a sagrada teologia. Ele tem sermões belíssimos, mas infelizmente o povo só conhece ele como santo casamenteiro. Inclusive, se não casar, vira a cabeça para baixo. Né? Que é umas superstições, né? Isso é do popular, né? Né? Mas assim, ele pegou essa proposta, por que Santo Antônio, santo casamenteiro? Porque na época dele, as mulheres, né, que não conseguiam, ele conseguia dotes para que as mesmas pudessem se casar. Sim. Porque na época, para se casar, a família da mulher tinha que dar os dotes. Minha mãe me deu um Santo Antônio. Aí, ó. Então pede intercessão dele. Ajuda aí, Santo Antônio. Então, aí por isso que ele foi se tornando, que ele ia conseguindo e arranjando os matrimônios. Né? Porque naquela época tinha que dar dote. Então ele tomou essa grande proporção. A São João, né, vamos dizer assim, pegou mais por conta da fogueira. Fogueira de São Paulo. Esses dias que eu fui descobrir, só para você ver, eu estudei teologia, mas a teologia nossa, tipo assim, é muito assunto para pouco tempo, né? Sim. Aí esses dias fui descobrir que, por que da fogueira, no dia de São João? Por quê? Na época quando São João nasceu, a mulher judia tinha que estar longe, porque ela ia perder sangue. Olha só. Quando ela perde sangue, ela se torna impura. Porque o sangue para o judeu é vida. Olha só que interessante. Olha só, a gente falando de aborto, né? É. Então, igual, quando a mulher está no período menstrual, as judias, elas ficam resguardadas durante todo o período. Não sabia também. Também não. Porque, por exemplo, se nós somos judeus, né? E a Érica está no período. Se nós encostarmos nela, nós estamos impuros. Se torna impuro também. Aí tem que ir para o mar, se lavar para estar puros. Para se purificar. Então ela se resguarda. Aí, quando São João Batista nasceu, o que eles fizeram? Para que o povo lá soubesse. Eles acenderam a fogueira e fizeram um sinal. Tipo de fumaça. Interessante, eu não sabia. E depois, sabia. mais tarde, né, com a devoção popular, aí que se deu início vamos dizer, a essa cultura, né, da fogueira. Aí tem os batizados de fogueira, os padrinhos de fogueira e tudo mais, né? Já São Pedro é porque ele é a pedra da igreja. Ele que está com as chaves. Sim. Porque lá, Jesus lá em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade onde se cultuavam muitos deuses. Então, quando Jesus chega lá, ele pergunta: quem diz os homens ser o filho do homem? E aí eles começam. Alguns dizem que é João Batista, outros é Elias, outros que é algum dos profetas. Jesus lança a pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra, porque Pedro é aquele impulso, que sempre que tem um impulso, né? Vai lá e fala o que está na cabeça. Ele fala: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Olha que interessante. Então Jesus vai e responde: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi te revelado por ti mesmo, mas pelo Pai. Então, por isso que hoje eu te chamo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja.
Olha só. E aí eu te darei as chaves. Então, por isso que São Pedro também porque ele tem as chaves que vai abrir os céus. Né? O que é desligado na terra será desligado no céu. O que é ligado na terra será ligado no céu. Por isso que há essa sucessão papal, onde que hoje nós temos nosso querido Papa Francisco. Porque o Santo Paulo, ele é pouco falado nesse mês de junho e julho, né, Frei? Porque Paulo, a festa dele maior é em janeiro, que é a sua conversão, onde sim. ele cai do cavalo. Então nós temos essa grande festa da igreja. E quando você é falado Pedro e Paulo, agora, no dia 29, é porque ele se tornou uma das colunas principais, porque Paulo, ele expandiu a igreja. Ele foi aquele missionário, ele andou em tudo. Andou Europa, África e Ásia, que era até então aquele mundo. Porque o mundo, eles achavam que era só o que território. Aí ele expandiu, por isso que os primeiros livros do Novo Testamento são as cartas paulinas. Porque ele foi fazendo as comunidades. Interessante. Então ele foi o primeiro grande missionário da igreja, tirando os apóstolos, que depois do Pentecostes todos saíram para anunciar. E ele não, ele saiu e tal, depois da sua conversão ele começou. Foi fazendo a comunidade dos Coríntios, Efésios e assim por diante. Mas só que a festa dele assim, principal, que tem esse cunho, é em janeiro, na sua conversão. Muito legal. Coisas que a gente não sabia. Frei, muito obrigado pela explicação. Mas a Érica tem uma pergunta. Sim? Para você, quais são os principais desafios da miscigenação religiosa? Hoje, o principal desafio que eu vejo é a questão do respeito. E também nós adentramos ao amor. Sim. Né? O respeito. Hoje muitos, assim, nós vemos aí uma descriminalização, né? Uma pessoa, só porque a pessoa tem uma cor, tem outra, sim, sabe? Isso é terrível. Isso é muito terrível. Muito E não há esse respeito. Eu fico muito triste assim, né? Igual eu estava vendo aqui nas redes sociais, o clássico goiano, né? Sim. Vila e Goiás. Vila e Sou Goiás, infelizmente. Perdeu pro Vila. Perdeu pro Vila. Eu sou Goiás Esporte Clube. Eu sou Goiás. Mas tem o craque no coração também. Claro. O craque é a nossa paixão, né? E aí tem um jogador do Goiás, parece chamado Moisés. E ele sofreu racismo. Sempre tem tido essas situações isso, aí, né? O Vini Júnior, inclusive, ele levantou uma bandeira, né? Contra o racismo, contra essa discriminação. Enfim, é uma briga enorme, né? Sim. E infelizmente ainda tem que ser travada, porque ainda existe entre nós, né? Sim, demais. Então é muito triste tudo isso. E hoje o que falta em toda a humanidade? O respeito. Sim. O respeito cabe em todo lugar. E quando adentramos dentro do espírito do respeito, aí temos o amor. A gente tem sempre que o amor está ali, né, para salvar todas as situações de ódio, de rancor, de discriminação, né? Somos todos iguais perante Deus, né? Todos iguais, todos nós somos irmãos. Somos irmãos. Frei, tem um momentinho que a gente dá um break para tomar um cafezinho, rapidinho, e voltamos com temas mais leves. Não, então tá, bora lá. Café oferecimento Rubens Pena. E o cappuccino também. Aí, ó. Hoje estava até melhor, né, Frei? Tinha um pão de queijo, um bolinho de milho. Nossa, achei bom demais. E uma coca aí. Uma Coca-Cola gelada. Esse momento a gente dá uma descontraída. A gente foge um pouco desses temas mais pesados e a gente quer saber do Frei Lucas
aquele momento que Vossa Reverência tira a batina, bota uma bermuda, um chinelo. Sim. E a gente tem curiosidade para saber esse Sim. momento. Inclusive, eu perguntei isso para o bispo também. Ele ficou meio assim. Ele falou que gosta de escutar música clássica. Uhum. E eu já vi que Vossa Reverência gosta de tocar um instrumento musical. Sim. Então, conta para nós esse lado do Frei Lucas Lobo, que ninguém conhece. Uma pescaria, tá ali perto Sim. de algum amigo ou de um familiar. Olha, assim, nos meus momentos, vamos dizer, em off, eu gosto assim de estar com os amigos, né? A gente tem um grupo, né, de amigos assim jovens, eu gosto de estar com eles. Legal. Né? Como também alguns paroquianos, inclusive o pai e a mãe da Gabi, ela também está ali no meio. Coisa a gente boa. sempre se reúne, né? Isso é muito saudável, né? Muito saudável. Isso aí nos recarrega, né? É. Depois de, vamos dizer, uma semana de atendimento, né, visita, hospital e tudo mais, e você tá tão sobrecarregado. Aí quando você... Aquela relaxada. Esse momento, eu gosto demais, né? Toca um violãozinho? Toco violãozinho, só que isso aqui eu fico mais dentro do quarto. Tem que compartilhar com os amigos, os talentos. Eu enferrujei, na verdade, né? Depois que, quando a gente sai da etapa inicial e entra para a etapa permanente, nessa que eu estou agora, sim, né? Então acaba que vem muitas responsabilidades. Com certeza. Então esses dias eu estava até lá no quarto falando, nossa, meu violão tá ali estacionado. Tem que tirar a poeira dele. Tem que tirar. E aí eu pego lá de vez em quando. Uma relembrada, né? Senão perde o jeito. Sim. Então, de vez em quando eu toco dentro do meu quarto. Eu tenho que desenferrujar os dedos, né? Então, assim, eu toco. Gosto de pescar. Coisa gosto boa. de natureza. Né? E, né, sobre música, né? Coisa boa. Né, igual o bispo gosta de música clássica. Eu gosto já do sertanejo. Principalmente o raiz. É o goiano do pé rachado, né? É do né? pé rachado mesmo. Pé rachado. Então, assim, eu gosto demais. Quando eu vou viajar, eu já tenho o pendrive. Já põe ali. Já põe ali. E eu não gosto dessas assim, igual sertanejo universitário. Não, tem que ser o raiz, igual o Teodoro Sampaio, Gene, Trio Parada Dura, Milionário José Rico. Nossa, tem só coisa boa. Só coisa boa. Tem uma pasta lá no meu pendrive que é dos amigos, que é Zezé de Camargo Luciano, né? Leonardo, Chitãozinho Choró. Então eu coloco e vou daqui para Anápolis ou qualquer lugar, vou escutando. Uma coisa mais eu acho muito bom. Aquilo ali a gente viaja, né? Viaja demais. E é muito bom realmente, Frei. E assim, é um livro, um filme, uma parte assim de... Não, nós vamos deixar essa parte para o nosso bate-rebate. Beleza, vamos deixar. Porque nós temos um quadro aqui que chama bate-rebate. E eu pergunto para a pessoa, eu falo uma palavra, a pessoa responde de forma mais objetiva. Né? Então vamos começar com um livro. Um livro? Nossa. Um livro. E não pode ser a Bíblia, tem que ser um outro. Não, sim. Eu sei que a Bíblia é o livro dos livros, né? Agora vocês me apertaram. Nossa. Um livro que te chamou muita atenção e que te ajudou em algum sentido. Nossa, um livro assim que me ajudou bastante, que agora assim, principalmente na época do meu TCC, foi a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que é um comentário. Sim. Então esse aqui que me chamou mais atenção. Agora um outro assim, eu gosto mais da parte de literatura. Sim. Eu acho muito bom ali, igual, tipo, tem um livro que é também referência à igreja, né? Que é de um autor assim que é muito criticado pela igreja, né? Leonardo Boff. Sim. O Sacramento e a Vida dos Sacramentos. Polêmico, né? Ele é. Agora o livro, ele vai falar sobre o dia a dia da pessoa e sobre a sua ritualidade. Então ele vai dar o exemplo do seu pai, né? Ele vai falar sobre a questão da teologia da xícara, a xícara de café, do toco de cigarro. Olha só, que legal. Então ele vai usando aquilo e faz uma grande teologia. E traz um pouco daquilo que nós vivemos dentro da Santa Missa. Muito bom. Então eu achei esse livro muito fantástico, que eu li dentro da época da teologia. E recomenda. E recomendo. Muito bom.
Um filme, Frei, filme. que te chamou atenção também. Aí eu gosto muito de comédia. Tem Mas muitas boas, né? Mas um recente que eu gostei, que assim eu recomendo também, é Fome de Sucesso. Eu não conheço. Muito É interessante. nacional o filme? Não, Não, ele é ali do rumo da Ásia. Ah, tá. Então é um grande Mas não é cozinheiro. comédia. Não é Não é comédia. comédia. Agora, comédia, eu falo pra gente grande. Gente grande. Gente eu acho grande. muito top. Eu acho muito legal. top. Eu, Vou assistir. eu gosto- Deve ser na Netflix. Né? Netflix tem o 1 e o 2. Tá eu bom. acho muito que é um grupo de amigos muito bacana. E série, hoje, eu recomendo The Chosen. Ah, Ah, sim. nossa. É um The Chosen. muito. Eu tenho assistido também. Então, Muito assim, bom. A Cabana. A Cabana eu comecei a assistir no dia, eu dormi. Acontece isso comigo às vezes. Nossa Eu não Senhora. mais 5 minutos, eu já tô. Aquele também. sofazinho confortável, Nossa. na cama, né? Sim. Porque a gente põe televisão no quarto. Momento parênteses, né? Foi um dia de férias, né? Fui para casa, ainda meus pais eram vivos, né? E nós reunimos na casa da minha irmã e nós fomos assistir. Ah, E assim, pra mim, filme tem que ser um pouco de ação. E o início da Cabana é muito lento, aquela coisa e tal. Então, quando eu vi, eu já tava Tá dormindo. Aí meus cunhados, minhas irmãs pegaram muito meu pé. Então, assim, a Cabana. Mas, assim, o que eu pude já li alguns comentários e tudo mais, é um livro muito ótimo. E, assim, eu sempre recomendo. Leia primeiro o livro, depois o filme. Assista o filme. sim. Porque o livro tem mais originalidade do que o filme. O filme, às vezes, romantiza A cabana? a Cabana. Sim. Muito bom. Então, é muito interessante. Frei, uma comida que você sente o cheirinho e você sai correndo. Macarrão. Macarrão? Ah, eu macarrão. gosto. Olha, tem um lado aí italiano. Tem. Macarrão eu gosto. Mas também eu gosto muito do lado caipira. Né? Goiano gosta Goiano, de um arroz com piqui, né? Arroz Frei? com piqui, um Um franguinho caipira. Nossa, uma polenta. Uma e tal. pamonha. Uma pamonha, principalmente. Pamonha é bom demais, né? Mas o principal, que é aquele que me enche a boca de água. A assim, massa. a massa. É o macarrão. Macarrão, adoro. Imbatível, né? Não, esse aí. Um ídolo. Um ídolo. Um ídolo, assim, vou colocar meu pai. Olha, que Meu legal. pai. Um cara, assim, hoje se encontra na Pátria Celeste, né? Um cara de uma grande humildade. Que legal, Frei. E eu sempre me espelho nele. Então, eu acho que o homem que eu sou hoje, eu devo muito a ele pelo seu exemplo. Ele nunca foi um pai rígido, Sim. né? Mas quando ele tinha oportunidade, ele chegava e falava, direcionava. E sempre tinha humildade. E ele respeitou essa sua vocação. Sim. Né? Para ele foi muito difícil, É, né? eu Para sei. ele, acho que como para todo pai, né? Sim. Porque ele espera do filho, ainda mais o filho único, né? Assim, Aham. tem mais 2 irmãs, né? Mas o único filho homem, né? Então é o companheiro, né? Sim. E tudo. Mas depois, quando ele viu ao longo da caminhada que eu estava feliz com a minha escolha, então ele aceitou. Coisa boa. Mas no início, Coisa mais boa. É uma cidade. uma cidade. Vou tá colocar uma que eu achei muito bonita. Zurique. Zurique, você É. esteve lá? Estive lá, né? No período que meus pais faleceram, então passei por umas crises de ansiedade, então minha prima, né, me pagou a passagem. Eu Você fui, foi conhecer. Fui a pra lá. Europa? na Europa. Outros lugares também você teve? Isso. Então, Mas Zurique te chamou a atenção. me chamou muita atenção pela organização, Beleza. pela beleza, né, montanhas. Deve ser Então, lindo lá. Lindo né? demais, sabe? Então, Você foi em qual época do ano? eu fui no inverno, No inverno? no final do ano. Então, peguei um friozinho Nossa, bom. deve ter tá- E conheci a neve, é É, claro. né? claro. Quem não quer conhecer a neve? Nós aqui dos trópicos, né? Então, assim, para mim foi muito bonito. Tem uma outra cidade que eu achei muito bonito lá, que é Luzerna. É outra tá. cidade belíssima que fica a alguns quilômetros de Zurique, né? Sim. Então, uma cidade belíssima, né? E ali água cristalina, aquela coisa. Não, umas paisagens belíssimas. Coisa de filme, né? Coisa de filme. Não quer dizer, agora daqui do Brasil, uma cidade que eu achei muito bonita, que assim, que me encantou,
né, Canindé, no Ceará. Olha, que legal. Lá eu achei muito bacana, né? Que legal. Uma cidade que você quer morar quando pendurar a batina. Aposentar. Você não vai pendurar a batina, né? Eu sei disso. Mas assim, aposentar. Essa aqui é a cidadezinha que eu quero morar até o final dos meus dias. Eu sei que vocês mudam muito. Isso. Não vai ser minha vontade, né? Quando a gente fica muito idoso, a gente vai para Anápolis, onde tem uma casa toda adaptada, né? Sim. Né? Mas eu queria ir para uma cidade assim, igual no interior, como aqui, Catalão, Pires do Rio, né? Lajeado, Tocantins, né? Sim. Que fica a poucos quilômetros de Palmas. Uma cidade boa, né? Lá eu tive essa graça de morar 2 meses lá. Então, uma cidade maravilhosa. Maravilhosa. Né? Acho que quase Você 2 quer meses. uma cidadezinha menor para que te dê uma tranquilidade. Isso. Né? Que ali eu posso ali visitar o pessoal, tudo. Porque acaba que vai chegando a idade. Tá longe ainda. Tá bem longe, tá longe, né? Tá mas uma hora vai chegar. Vai chegar. Então né? a gente tem que ir preparando, né, a mente, né, para aceitar, né? Porque muitas vezes a gente não aceita, né? É uma vida muito dinâmica. Muito né? dinâmica. Então eu penso, né, ir para uma cidadezinha tranquila e tal, poder visitar as pessoas, né, até quando conseguir, né? E sempre tentar ali, né, fazer o meu ofício como sacerdote. Frei, chegamos a 1 hora de entrevista, de conversa muito boa, conversa de conteúdo, que nos traz alento, que nos traz crescimento. A gente poderia falar com vossa reverência aqui horas e horas. Mas nós definimos aqui no nosso estúdio que a gente não pode ultrapassar 1 hora, senão a entrevista fica muito longa. Sim. Né? Então, antes de vossa reverência fazer suas considerações finais, eu gostaria de agradecer imensamente a minha companheira de bancada, a Érica, que está aqui do meu lado, e deixo para que ela também faça suas considerações finais, e eu te agradeço e seja bem-vinda aqui no TV Você. Queria te agradecer por essa tarde maravilhosa, por esse momento, agradecer o Dr. Pena, o meu companheiro aqui, Marcelo. Ela nem sabe meu nome ainda, hein? Nervosismo. Para mim é um prazer muito já grande está estar iniciando. aqui com todos vocês. Então, Frei, foi uma honra te receber aqui. A gente ficou muito alegre com a sua presença aqui. Espero que venha mais vezes. A gente ainda tem vários assuntos para tratar aqui. Um deles é aquela sua experiência lá na tribo Munduruku. Sim. Falei certo a palavra? Isso, né? Então está convidado para retornar. Não, sim, com certeza. E eu te deixo à vontade por fazer as suas considerações finais. Então, agradecer a cada um de vocês, né, pelo esse grande convite. Quem até me falou foi o Heitor, que é um dos jovens, sim. Né, que está um grande amigo agora que Catalão me proporcionou, né? Então, um abraço aí a você, Heitor, que eu acho que você está nos assistindo, né? Então, agradecer a ele, a cada um de vocês, por essa confiança em me chamar, né? Claro. E agradecer também a Deus, né, por ter me dado essa oportunidade de partilhar um pouco da minha vida, da minha história e também a minha experiência de caminhada enquanto um grande fiel seguidor de Jesus Cristo, né, de Jesus Cristo ao modo de São Francisco, e mostrar essa minha experiência a cada um de vocês, em especial você que nos acompanha pelos meios sociais. Muito bom, Frei. A gente agradece mais uma vez. Te pedimos a sua bênção, que você abençoe esse nosso programa, porque sem Deus a gente não é nada. E está aberto para que vossa reverência volte quantas vezes quiser. E para vocês que ficaram do lado aí nos acompanhando até agora, muito obrigado. Espero que volte. Obrigado pela paciência, pela audiência e pela preferência. E até uma próxima edição, se Deus quiser. E ele há de querer, né, Frei? Sim, ele há de querer, se Deus quiser. Então, tchau e até mais. Então, a bênção de Deus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar, que Ele vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Então, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser.